Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: John List. Nascido em 1925, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, John Emil List era filho único do casal de alemães John Frederick List e Alma List. Seus pais eram religiosos luteranos. John tinha uma mãe superprotetora que não lhe deixava brincar fora de casa, muito menos com outros garotos, para que ele não se sujasse. Ainda assim, dava-lhe diversos banhos por dia, demonstrando um aparente transtorno obsessivo-compulsivo. Alma List levava o pequeno John para a igreja, e todos os dias eles liam a Bíblia juntos, à noite, um ritual realizado até um dia antes de sua morte. O pai era um homem fechado e raramente conversava com o garoto. Quando queria lhe dizer algo, pedia para a mãe ser sua interlocutora. John List serviu ao exército durante a Segunda Guerra Mundial, mas sem ir diretamente para o campo de batalha. Seu pai morreu em 1944, porém devido talvez à falta de proximidade ou alguma falta de empatia, John não demonstrou muita tristeza. Ele frequentou a Universidade de Michigan, em Ann Arbor, onde obteve um diploma de bacharel em administração de empresas e mestrado em contabilidade. Foi em 1951 que ele conheceu Ellen, uma jovem viúva com uma filha. Sua mãe não gostava da garota, e a garota também não se dava bem com Alma List. Ellen, após pouco tempo de namoro, mentiu para John, dizendo que estava grávida, e logo eles se casaram. Foi em 1965 que John conseguiu um emprego em um banco. Sua mulher o pressionou para comprarem uma casa maior. Afinal, agora eles já tinham 3 filhos: Patricia, John Jr. e Frederick. Com quase todo o dinheiro e uma expectativa de vida estável, John e Ellen compraram uma casa com 18 cômodos, luxuosa, no subúrbio de Westfield, no estado de New Jersey. Sua mãe ainda ajudou-lhe a pagar pela casa com a condição de também morar com o casal. Um ano depois, inesperadamente, John perdeu o emprego e desde então, nos empregos seguintes, ganhava bem menos e não conseguia manter-se nas vagas durante muito tempo. Suas dívidas se acumulavam, pois era difícil manter o mesmo padrão de vida que tinham antes. Em meados de 1971, ele estava prestes a falir e mal conseguia pôr o que comer na mesa. Após algum tempo desempregado e então sem saber o que fazer, John começou a mentir para sua esposa, fingindo estar trabalhando. Saía de casa todos os dias pela manhã e passava o tempo todo em uma estação de trem. Ele tinha vergonha de dizer à sua família que não tinha mais dinheiro para mantê-los, e viver na pobreza, para ele, era pecado. Ele manteve essa mentira por meses, chegando um dia a comentar com um conhecido que com seus conhecimentos seria fácil assumir uma nova identidade. Ainda em 1971, em 5 de novembro, John sentou-se com seus filhos na mesa da cozinha e perguntou a eles se quando morressem preferiam ser cremados ou enterrados. Os 3 responderam que preferiam ser enterrados. Ao fim da conversa, John saiu de casa sem dizer onde ia. 4 dias se passaram e John continuava a fingir que trabalhava. Acordava cedo e, em determinada manhã, seus filhos saíram para a aula, ainda antes das 8. Sua esposa e sua mãe eram as únicas que ficaram. John caminhou até a garagem, onde guardava uma pistola 9mm e uma .22, armas oriundas do seu tempo de guerra. Ele as preparou, caminhou pela casa lentamente, evitando fazer barulho. Chegou próximo à cadeira de sua esposa e deu-lhe um tiro que acertou sua cabeça. Sua mãe, uma senhora de 84 anos na época, não tinha muito como se defender. Ela apenas implorou para que John parasse, mas, mesmo assim, também foi atingida em um disparo único. Alma List estava morta. Após os momentos insanos e impulsivos, John limpou toda a cena do crime, apagando evidências e qualquer vestígio que pudesse deixar claro o que tinha acontecido ali. Em seguida,
Ele trocou de roupa, saiu de casa, sacou algum dinheiro no banco, encaminhou para a escola de seus filhos um aviso dizendo à diretoria que eles não iriam para as aulas durante algum tempo. Voltou para casa, lavou a louça do café da manhã e sentou-se, esperando que as 3 crianças chegassem da escola. Patrícia, com 16 anos, e Frederick, com 13, foram os primeiros a chegar e logo se prepararam para o almoço, sentando-se à mesa. Neste momento, John, pelas costas, disparou sua arma, matando um de cada vez, em um disparo único para cada filho. Novamente a cena foi limpa. Algum tempo depois, John Jr. entrou em casa, sentou-se à mesa e o plano era fazer o mesmo com o garoto. Porém, ele percebeu algo estranho e se virou, vendo seu pai com uma arma apontada para ele. Nesse instante, ele reagiu e os dois entraram em luta corporal. John conseguiu dominar o filho e, furioso, disparou 10 vezes contra o garoto, que já estava no chão. Momentos depois, sentiu-se mal, vomitou e ainda conseguiu escrever uma carta de cerca de 5 páginas ao pastor de sua igreja, dizendo resumidamente tudo o que tinha feito e dizendo que sabe que Deus o perdoaria pelo que fez, porque naquele momento, para ele, aquilo era a melhor solução. Ele escreveu também para outras pessoas notas mais curtas, apagou as luzes da casa, diminuiu a temperatura do termostato e ligou o rádio. Saiu de casa com seu carro e desapareceu sem deixar nenhuma pista do seu paradeiro para a polícia. Somente quase um mês depois, o desaparecimento das vítimas foi notado, assim como o mau cheiro que exalava da casa. A polícia descobriu que List tinha uma caixa postal secreta, onde recebia pornografia. O seu carro foi descoberto no aeroporto e o seu passaporte desapareceu. 5 dias após os homicídios, um homem sequestrou um avião, roubou $200 mil e fugiu pulando de paraquedas. Por um tempo, suspeitou-se que o chamado D.B. Cooper era na verdade John List, mas nunca se provou a teoria. Foram 18 anos de procura sem John List ser encontrado. O caso foi fechado e a polícia já não tinha nenhuma esperança de prendê-lo. Em determinada ocasião, o programa America's Most Wanted, apresentado pelo pai de John Walsh, que já teve sua história contada neste canal, mostrou o caso da família morta como não solucionado. Com a ajuda de um artista e o uso de tecnologia, foi feito um busto de John List como ele estaria 18 anos depois de seus crimes. Imediatamente, centenas de pessoas entraram em contato com o programa, denunciando um homem chamado Robert Peter Clark, casado, que alegava ser um homem decente e crente na lei de Deus. Preso, e após algum tempo de interrogatório, John List assumiu seus crimes, confessou a morte de toda a sua família e foi condenado a 5 prisões perpétuas. Ele alegou que matou a mãe porque havia prometido ao seu pai que cuidaria dela até o seu fim e não a deixaria sofrer, assim como havia prometido ao restante de sua família. John Emil List matou toda a sua família a sangue frio porque não podia manter o seu padrão de vida elevado, achando que era a única solução e o certo a se fazer. John List é uma das pessoas com mentes diabólicas.